bem-vindos a mais um programa aqui do Ateliê Arte Coisas. Nada mais combinando com um café do que uma plaquinha decorativa para o nosso cantinho do café. E na aula de hoje a gente vai fazer a pátina demolição, que é uma técnica super versátil que você pode aplicar em diversas peças. Eu tenho certeza que você vai amar. Então, eu te convido a acompanhar essa aula aqui comigo. Bom, então vamos lá começar. Já apliquei então, como sempre, o nosso betume base, já lixei aqui. Pode ser betume, pode ser gel embelezador. Esse em especial é da cor tabaco. E agora, fiz uma marcação aqui com a fita crepe. Então, fiz nessas duas partes aqui essa marcação. E agora eu vou entrar com as cores em todas essas partes aqui. Então, vamos lá. Vou começar por esse tom, que é o laranja bohemian. E a gente vai fazer, ó, pinceladas orgânicas. E eu vou preencher toda essa minha base aqui, toda essa minha placa, com cores, em formas diferentes, sem me preocupar com as linhas. Quanto mais colorido ficar, mais bonito vai ficar. Então, ó, só é importante, na hora da aplicação, a gente não deixar excessos de tinta onde vai ficar a junção de cada cor. Então, eu mais ou menos vou manchando a mesma cor em um pedacinho da placa. Lembrar que eu tenho mais 3 cores para entrar nessa base, né? Para entrar nesse fundo. Então, faça um espaçamento que a gente consiga preencher todos os cantinhos. Eu escolhi essa paleta de amarelo, verde, vinho e esse tom aqui de alaranjado. Mas fica muito bonita, mais colorida que isso, com cores quentes e frias, ou só com tons de azul também, ou somente com tons de verde. Vocês vão ver como enriquece a peça esse tipo de pátina, que eu chamo de pátina demolição. Então, fiz aqui o preenchimento. E agora já vou entrar com outra cor. Essa cor é o vermelho Nepal, também de tinta chalk. Já tem uma excelente cobertura, então é legal porque a gente não precisa ficar reaplicando nos mesmos espaços. E aqui eu já começo a fechar um pouquinho o desenho, né, aproximando uma cor da outra. Mas a gente vai olhando e imagina que tá confuso, mas pode persistir, que eu tenho certeza que vocês vão acabar amando o resultado final, para quem gosta
desse tipo de projeto rústico. Fica muito bacana. Eu vou usar para essa plaquinha, né, que a gente optou por fazer do cantinho do café como decoração, mas depois pode ser usado para uma placa de bem-vindo, uma bandeja também fica super bonito, bancos também, tampão de aparador, de repente fazer, né, um tampão bem colorido assim. Vou aplicar um pouquinho mais aqui, ó, para já entrar com a minha terceira cor. Então, agora eu vou pegar um verde floresta. Deixa eu jogar aqui no pincel. E aí já vamos preencher também mais uns pedacinhos aqui. E agora, como só falta uma cor, então, ó, eu vou separando áreas maiores para eu conseguir depois só intercalar com a última cor. Então, aqui depois eu vou entrar com o tom de amarelo. Aqui com o amarelo, então aqui eu vou fazer o verde. Lá em cima também, uma faixa verde. Então, aqui é para a cabeça das cores. Aqui também. Vou entrar com o verde. Nessa faixa aqui também. Aqui eu vou deixar o amarelo, 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 amarelo. Vou finalizar aqui com o amarelo, então vou fazer mais uma pontinha verde. Então, é só esse o cuidado que eu preciso de deixar bem as cores bem separadinhas, né? Pra realmente ter o alto contraste. E agora sim, vou finalizar então com a última cor. Esse tom de amarelo que chama açafrão. E agora só os preenchimentos finais.
Eu gosto de usar a tinta chalk novamente, né? Por conta da nossa cobertura, tá? Mas a tinta PVA ou a tinta acrílica também aceita super bem essa técnica com os próximos passos também. É que a cobertura da chalk é maravilhosa, então uma camada dessa parte colorida, a gente já consegue fazer um fundo bem preenchido. E com a última cor, ó, vou preenchendo todos os cantinhos que faltam. Prontinho. Agora, a gente vai secar bem, seja no soprador ou no secador, ou deixando secar naturalmente, pra gente depois entrar com a cera e com a cor que a gente vai tampar toda a nossa pintura orgânica aqui. Pronto. Agora a gente vai usar a cera incolor em toda essa superfície que a gente pintou coloridinha. Então eu vou colocar, ó, pequenos pontinhos. E vou passar em todo o projeto. Eu vou usar uma escovinha dessa, mas pode ser um paninho, pode ser um pincel de cerdas mais durinhas. Quanto à maneira que a gente for espalhar, não interfere no resultado do nosso projeto, tá? É importante passar em tudo, porque a gente vai fazer o desgaste depois em partes aleatórias, então precisa ter a cera em todos os cantinhos. Não muito, uma camada que a gente consiga ver que está passando, né, sobre toda a superfície. Nas pontinhas também e nas faixas. É importante eu sentir realmente que independente da forma como eu estou aplicando, a cera está indo e vindo sobre a minha superfície, né? Para eu já não ir aplicando e ilustrando ao mesmo tempo. Então, uma aplicação generosa. O uso da fita crepe aqui, nessas duas partes, é somente também para fazer um detalhe, tá? Tecnicamente ele não tem diferença. Prontinho.
E agora a gente vai fazer a aplicação, então. Eu vou escolher o tom de trigo, tá? Mas poderia ser um branco. Precisa apenas ser uma tinta de alto contraste com as cores que eu escolhi na minha base. Então agora eu vou pintar aqui essa parte como se absolutamente nada tivesse acontecido. Eu vou pegar aqui o meu frasquinho. Como eu vou aplicar com o rolinho, eu vou colocar aqui um pratinho. Aí vou aplicar, tampando tudo, como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu vou preenchendo aqui, aplicando em tudo, eu vou convidar vocês para conhecerem os tons maravilhosos da tinta Chalk. Está pensando em redecorar e dar uma nova vida aos seus objetos de decoração? A Chalk Paint é a escolha perfeita para quem busca resultados incríveis com facilidade. E o melhor, dispense o uso de primer. Explore novas técnicas de pintura e dê um toque único ao seu espaço, seja para renovar um móvel antigo ou adicionar um toque de cor aos seus objetos de decoração. A Chalk Paint é sua melhor aliada para criar peças cheias de personalidade e estilo. Então aqui apliquei 3 camadinhas, fechou bem o tom. E agora a gente vai para a parte mais legal, que é desgastar. Então eu vou pegar um estilete e eu não vou usar essa parte aqui da lâmina, eu vou usar a parte de trás para raspar, ó, as minhas laterais e fazer as cores irem aparecendo, ó. Basta só eu fazer esse movimento aqui, ó, com uma certa pressão, ó, que ele vai raspando por conta da cera. É importante que eu não demore muito tempo para fazer isso após a aplicação da tinta, justamente porque a chance da tinta ficar, né, mais forte no meu projeto é maior. Então, ó, eu venho e aí as cores coloridas vão aparecendo na medida que eu vou passando a lâmina. Então, eu vou passar bem nas linhas. Ó, olha que bacana que vai ficando os tons. Vou fazer isso incluindo aqui, ó. Primeiro respeitando o linear do desenho. E aí depois eu vou invadindo mais internamente aqui. Então, ó, em nenhum momento eu tô usando lâmina, só tô usando mesmo como uma ferramenta de raspar. E aí eu venho tirando de algumas partes. Aí é mais uma questão de gosto, se eu gosto, né, mais ralado ou menos. E aí a surpresa é bacana porque a gente nunca sabe exatamente aonde a gente vai retirar uma camada, onde a gente vai retirar uma cor. Posso fazer nos dois sentidos, né? Posso fazer tanto
na horizontal como na vertical. E olha só que legal essa construção. Então, essa técnica é muito versátil. Dá para aplicar em bandeja, como eu falei, em tampão de banco, em placas decorativas, né? Independente de onde a gente for colocar. Ela tem uma proposta muito legal. Pro meu gosto já tá bom, então eu vou tirar o excesso aqui com o paninho. Vou limpar toda essa parte aqui pra gente depois retirar a fita crepe, que também veio para fazer um detalhe, né? Então vamos lá, vou preparar tudo aqui. Pronto. Agora, o ambiente todo limpinho, a gente vai tirar aquela proteção que a gente fez, ó, que era só para dar um charme. Olha que bacana que fica. Então, a fita crepe serviu para proteger ali uma extensão, né, uma faixa. E agora ela vai dar também um contraste aqui na nossa placa. Antes do nosso verniz. Feito isso, eu vou aplicar aqui na nossa plaquinha o verniz já. Enquanto ele vai secando, a gente vai preparar a nossa mandala do café, que vai ficar bem bacana aqui. Depois a gente vai aplicar o café nos detalhes. Então, eu vou começar aplicando o verniz acrílico brilhante, tá? Também da Acrylex. Vocês também vão encontrar a opção de fosco, tá? Eu gosto muito do brilhante, mas tem a opção fosca também. E vou aplicar também de maneira uniforme em toda essa técnica que eu fiz. Normalmente também eu aplico 3 camadas, sempre com intervalo de secagem. Então, a gente aplica uma, seca ou espera secar naturalmente, e aí isso vai depender muito da temperatura, né? Se tá frio, se tá calor, se tá um tempo úmido. A gente vai deixar esse daqui ali esperando enquanto a gente prepara a nossa plaquinha. Vou deixar esse aqui mais pra cá. E aí vou pegar um papel aqui pra gente proteger nossa mesa. Eu pensei em aplicar um tom de betume, ou enfim, de embelezador, na cor cerejeira, que é uma cor um pouquinho mais clara, que eu acho que ela vai ficar bem legal com esse propósito que a gente está fazendo no nosso cantinho do café. Então é um tom de marronzinho mais claro, também com o mesmo aspecto daquela primeira base que a gente fez lá na nossa plaquinha, só que um tom, ó, um pouco mais claro. Um tom mais assim, que lembra um marrom mais achocolate.
né? E aí a gente vai aplicar também. Apenas uma camada basta, que é só para também tonalizar essa madeira. E ela não ficar no tom cru. Bem uniforme, bem homogêneo. Com tudo. Vou secar também essa peça, vou lixar e também vou aplicar o verniz nela, tá? Para depois a gente fazer a nossa colagem final. Então, vou deixar as duas com 3 camadas de verniz e essa aqui com esse tom super charmoso. Enquanto com isso, vamos conhecer mais uma linha de produtos aqui do Atelier de Coisas? Que tal dar um toque único aos seus projetos com os novos transfers da Lituart? Personalização sem limites para superfícies variadas e projetos incríveis. Resistência e fixação. Beleza que dura mesmo com uso diário. Tecnologia exclusiva e acabamento impecável para elevar suas criações. E o melhor, todos os lançamentos vocês encontram aqui no Atelier de Coisas. Basta acessar www.atelierdecoisas.com.br. Peça invernizada. Nossa guirlanda de café também foi invernizadinha. Palavra e os nossos mini coraçõezinhos aqui também pintados e invernizados. E aí a gente vai fazer então a aplicação primeiro da nossa guirlanda aqui no na nossa placa. Então eu vou passar cola. E vou aproveitar que ela tem vários detalhes para aplicar um pouquinho de cola instantânea, tá? Porque a cola instantânea, como tá frio, vai me ajudar para colar mais rápido para a gente finalizar o nosso projeto. Caso você não tenha a cola instantânea também, pode colocar um peso, né? Protege com uma toalhinha e põe um pezinho em cima que também vai dar certo. Eu vou colocar aqui nesse momento só para facilitar aqui a nossa colagem. Em alguns pedacinhos também. Não precisa ser em tudo. E agora, a nossa palavra e os detalhes menores, só com cola branca já é suficiente. E aí a gente vai enfeitar então cada xícara com um mini coraçãozinho. Só para trazer um charme, né? Afinal de contas, artesanato são detalhes, né?
cada detalhe que a gente traz enriquece ainda mais o nosso projeto. Então, nessa xícara superior, a gente vai colocar também, acompanhando o movimento da xícara. Depois é só finalizar pendurando no nosso canchinho do café. E por que não fazendo mais peças para compor esse canto que é tão especial para nós, né, brasileiros? Peça invernizada. Nossa guirlanda de café também foi invernizadinha. Palavra e os nossos mini coraçõezinhos aqui também pintados e invernizados. E aí a gente vai fazer então a aplicação primeiro da nossa guirlanda aqui na nossa placa. Então eu vou passar cola. E vou aproveitar que ela tem vários detalhes para aplicar um pouquinho de cola instantânea, tá? Porque a cola instantânea, como tá frio, vai me ajudar para colar mais rápido para a gente finalizar o nosso projeto. Caso você não tenha a cola instantânea também, pode colocar um peso, né? Protege com uma toalhinha e põe um pezinho em cima que também vai dar certo. Eu vou colocar aqui nesse momento só para facilitar aqui a nossa colagem. Em alguns pedacinhos também. Não precisa ser em tudo. E agora, a nossa palavra e os detalhes menores, só com cola branca já é suficiente. E aí a gente vai enfeitar então cada xícara com um mini coraçãozinho. Só para trazer um charme, né? Afinal de contas, artesanato são detalhes, né? Cada detalhe que a gente traz enriquece ainda mais o nosso projeto. Então, nessa xícara superior, a gente vai colocar também, acompanhando o movimento da xícara. E depois é só finalizar pendurando no nosso canchinho do café. E por que não fazendo mais peças para compor esse canto que é tão especial para nós, né, brasileiros?
E aí, gostaram? Eu espero que sim! E lembrar a todos que todos esses produtos vocês encontram aqui no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Ou para quem for aqui de São Paulo, Santo André, a nossa loja fica situada na Avenida Tinga 252. Então prepara o print e guarda todas as informações. Agora o meu convite é para semana que vem, quinta-feira, às 16 horas, eu te espero para a gente fazer juntos, um porta-retrato super fofo e eu tenho certeza que você vai se encantar. Então, até semana que vem!